Bom dia, feliz sábado para você. Mais uma vez estamos aqui em classe, juntamente com os professores, para a gente estudar a lição da Escola Sabatina e aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus. Tá? Antes da gente começar, a gente gostaria de pedir você que seus olhos para fazer uma breve oração. Querido Pai Celestial, mais uma vez estamos aqui com a Tua Palavra aberta e também com a lição da Escola Sabatina. Queremos aprender um pouquinho mais de Ti, nos envia o Teu Espírito para que nós possamos aprender cada vez mais do Senhor. Amém. Abra nossa mente a compreensão e o nosso coração a aceitação da Tua Palavra. Nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, nós estamos na lição de número 11 e hoje nós vamos falar sobre a suprema lealdade a Cristo. Né? Nós temos um verso para memorizar e, como sempre, a gente gosta de ler para você sobre o estudo do dia, né? Hoje nós vamos estudar sobre Efésios, capítulo 6, verso 9. E diz assim a palavra do Senhor: E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Amém? Então esse é o texto do nosso estudo de hoje, Efésios capítulo 6, verso 9. Tá? Eu cheguei tão E aí, Paulo? no sol, eu peguei o celular, tava fazendo para minha cordeira, 12h30, o celular lá. A gente tá vendo aqui, o apóstolo Paulo ele vai abranger um tema em Efésios, que quando você olha de maneira superficial, você tende a entender, tem a tendência a entender que o apóstolo Paulo é a favor da escravidão. Porque quando eu assisto esse negócio... Você pensa que ele está sendo conivente com a escravidão. Só que você lê os escritos de Paulo com a mentalidade de hoje, é um crime fazer isso. Quando você vai para a história, por exemplo, professor de história, né? Eu estava pegando as primeiras aulas ali na faculdade de história, o professor frisa bem: você não pode ler um escrito antigo com a mentalidade de hoje. Não pode, porque senão você comete anacronismo. Você tem que ler com a mentalidade deles para tentar entender o contexto da época. Quando você pega os escritos antigos, você vê, por exemplo, alguém deixando... Por exemplo, Cícero, né, é um grande historiador e ele escreve, deixa muitos escritos ali para a gente ler. Quando a gente vai ler os escritos de Cícero, você vê que ele concorda com a escravidão, e ele concorda mesmo, que ele, na mente dele, tem diferença entre o escravo e o patrão, que o patrão é melhor que o escravo. Na mente dele Quando você pega outros historiadores, né, a maioria deles, você vê ali, por exemplo, Flávio Josefo, foi um grande historiador. E quando você lê alguns escritos dele assim, mais a fundo, você vê assim, rapaz, como o preconceito estava arraigado ali no coração, até dele mesmo. Entendeu? Ele se achava superior, de descendência superior, porque era judeu, livre, né, e tudo mais. Só que quando você vai para os escritos do apóstolo Paulo, você não vê essa mesma mentalidade. Você não vê. Paulo, ele tá resolvendo um problema da época dele, né? Só que Paulo, ele também não veio para ser um revolucionário, entendeu? Ele não se levantou para dizer assim, agora eu vou fazer justiça social. O papel dele não é esse. Jesus não chamou ele para ser um revolucionário social, para mudar a sociedade, assim, para falar, não, a gente vai igualar empregado com empregador. Não, ele não se levantou para isso. Ele se levantou para ser um apóstolo. O que é um apóstolo? Aquele que foi enviado por Cristo para pregar o Evangelho. Então, a função de Paulo é pregar o Evangelho. Mas mesmo dentro da função dele, esses escritos dele, esse escrito em especial aqui em Efésios, demonstra a mentalidade dele. Né? Quando ele fala bem assim, olha, ele está escrevendo ali para um escravo, né? Escrevendo para um patrão a respeito do escravo, né? E aí ele fala, meu amigo, deixa eu te falar o seguinte, você tem um escravo, você domina sobre ele, é seu, né? Beleza, mas entenda uma coisa, você também tem alguém que domina sobre você, né? Você é escravo de Cristo, não esquece disso não. E ele não trata ninguém com parcialidade, ele é imparcial, com ele não tem essa. Então, antes de você fizer qualquer coisa com seu escravo, lembre-se
de que você também deve satisfação a Cristo. O Senhor dele é seu. Exatamente. E ele sim, não vai, para ele não existe escravo e senhor. Para Deus todo mundo é filho. É igual. Então, olha a mentalidade do apóstolo Paulo. Esse cara é muito avançado, né? Pra você ver que com o evangelho. Naquele tempo, né? Naquele tempo, isso aí, irmão Clamar, isso aí deixa uma lição pra gente, Edmar e irmão Getúlio, deixa uma lição pra gente muito bonita. Qual é a lição? A lição é a seguinte: quanto mais você se aprofunda no Evangelho, mais enobrecida fica a sua mente. É verdade. Entendeu? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo era versado na palavra de Deus. Olha os escritos dele. Ele enche os escritos dele com passagem do Antigo Testamento o tempo todo, É né? interessante, Paulo, que esse escrito de Paulo aqui especificamente, que a gente viu aqui no verso memorizar, né? Que é a base do estudo de hoje, ele não é um conselho apenas para os senhores, mas também para os escravos, né? Os escravos. Por quê? Vamos trazer no dia de hoje. Você é amigo do Jean, seu patrão. Né? Você é amigo do seu patrão. Sim. Então, de pessoa para pessoa, vocês são iguais. Sim. Né? Só que quando vai na parte de trabalho, Na função, né? Aí sim ele é superior a você, porque ele é seu patrão. Sim. Então você tem que respeitar ele como patrão. Exato. Né? Exato. Agora, na igualdade social é igual. Né? Ele não é mais que você, nem você é mais do que ele. Você tem que respeitar ele como seu patrão, não é porque o Deus dele é o mesmo seu que agora não. Então, E no Evangelho, irmão Clamar, mais responsabilidade para quem é o maior, né? Porque Jesus falou assim: no meu reino é o contrário. Quem é o maior é o quê? É o que mais serve, né? mais serve. Então assim, Cuidado você pequeno, vê. né? Exato. Então, assim, você vê o apóstolo Paulo. Ele demonstrando o amor, a parcialidade do cristão como que deve ser. Sim. Não enxergar porque eu tenho, vamos dizer, tenho 20 bilhões aqui de reais e você é um pobrezinho, eu me colocar mais acima de você porque eu tenho um dinheiro. Não, né? Sim, não existe. Porque isso, isso né? não existe. Não na mentalidade deles, né? A matéria é uma só e a nossa mentalidade ela é renovada, né? Tirada esse tipo de impureza. Então essa lição ela nos mostra também esse lado da parcialidade dos cristãos, que ele estava falando com um povo cristão que viviam vamos dizer, numa cultura diferente. Sim. Né? Ele vivia numa cultura que pensava que porque eles tinham mais, Deus tinha abençoado com uma coisa maior, porque eles mereciam aquilo, ele recebeu a graça e o outro não. Exato. Né? Então os outros necessitavam de ser martirizados para aguentar para pagar aqueles pecados ali. É verdade, faz sentido. Essa é o pensamento deles. Eles como sendo propriedade. Sim. Propriedade deles, eles podiam fazer o que quisessem. Então, tanto que eles podiam tirar até os filhos do pai e dar para quem quisesse. Sim. E outra coisa, Pensador que ele casava, que Deus é esse? Sim. E outra coisa, irmão, gente, que a gente não deve esquecer, né? Aqui era cristãos, mas era cristãos recém-doutrinados. Né? Eles estavam no caminho ali de preparação, né? Preparação. Então, como nós hoje. Sim. E assim, terminando a linha de raciocínio do começo, para você ver que o Evangelho ele enobrece a mente do sujeito. Ele coloca. Por quê? Porque você vê, por exemplo, hoje na nossa sociedade. Eu me lembro há uns 20 anos atrás, quando eu assistia televisão, existiam alguns programas de humor na televisão. Você ia assistir, e nem recomendo assistir, né? É uma porcaria. Mas eu assistia, e hoje esses programas de humor, se colocar eles na televisão hoje, tá doido. As pessoas se envergonham, né? Os humoristas hoje têm que mudar a mentalidade todinha. Tudo aquilo que ele tinha no passado, hoje já não serve mais. Você entendeu? Ele teve que se reciclar. As falas dele do passado, ele se envergonha do que ele achava no passado. Né? Ele tem que ficar pensando e não pode falar qualquer coisa porque a sociedade mudou. O apóstolo Paulo, se hoje ele estivesse no nosso meio, ele não iria se envergonhar de nada. Por quê? Porque o Evangelho enobreceu a mente dele. O Evangelho coloca a mente no lugar certo. Ele não precisa se envergonhar de nenhuma fala dele. Por quê? Porque Deus, quando ele está em contato com a mente de Deus, ele está em contato com a mente da sabedoria. E é assim que Deus espera da gente também. É verdade. É interessante a disposição dessa semana, quando você fala aqui da escravidão, a gente tem que fazer aqui uma diferenciação. Né? Porque essa escravidão não é a mesma escravidão que Os negros, né? nós conhecemos aqui da África. Totalmente diferente. Ela nasceu na América. Eles não escravizavam uma raça nem uma etnia, né? Por exemplo, aqui na África, eles estupram as escravas,
eles pegam e maltratam os escravos, trabalho forçado. Tem escravo que morre trabalhando. Por quê? Porque às vezes ele não alimenta e eu tenho que trabalhar, então morre por inanição. Morre ali, trabalhando. A escravidão que nós estamos essa semana que o apóstolo fala é totalmente diferente. Aqui fala que tinha escravo que era médico, tinha escravo que era rico. Mas que coisa, um escravo rico, né? Porque é a condição dele, ele nasceu, né? E tem mais outra, Paulo. Tinha escravo aqui, nessa época aqui, o escravo podia fazer o seguinte: eu posso escolher a hora de eu trabalhar. Peraí, eu vou trabalhar 4 horas por dia. Eu trabalho 4 horas por dia. Em um determinado ponto, ele podia adquirir a sua libertação, ele podia ser livre. 7 anos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre escravo, ele falou assim: olha, inclusive, a Dazone fez uma pergunta essa semana que eu falei, que é a pergunta que a missão faz. Ela fala assim: ó, por que a Bíblia não condenou a escravidão e ela ficou calada até dar um parecer de que a Bíblia é favorável à escravidão? Porque na nossa mentalidade aqui do Ocidente, escravo é isso, é escravizado mesmo. Lá era totalmente diferente. Outra, por exemplo, numa reunião de sábado, tinha o senhor, tinha um escravo, tinha um senhor, tinha um escravo, tinha um senhor, tinha um escravo, todos eles estavam juntos. Não tinha distinção. Qual a mente do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo falou assim: olha, quando senta-se na congregação escravo e senhor, eles estão na mesma igualdade. Por quê? Porque eu sirvo a um senhor, que é Deus, e o escravo também serve a um senhor, que é Deus. Então nós estamos na mesma condição, igual. Só que o apóstolo Paulo, ele em certo lugar, ele não rebaixa o escravo e não exalta o patrão. Ele fala assim: olha, patrões, cuidem dos seus escravos. Quer dizer, você não vai, de maneira alguma, você vai extorquir, você vai tentar matar ele no trabalho. Não. Escravos, sirvam ao seu senhor como ao Senhor. Olha a diferença. Então, veja só, então, se tinha um camarada que tinha um escravo, né? E ele cuidava desse escravo como seu irmão em Cristo Jesus, muda-se totalmente o ambiente. Porque hoje, na nossa mentalidade, em uma senzala, por exemplo, come o senhor e o escravo juntos. De jeito nenhum. Nem a mesma comida, né? Você está me entendendo? Viu aqui a diferença? Eles comiam era sarrafo, né? Então, o primeiro ponto que nós temos que levar para a unidade nessa manhã é fazer essa diferenciação. Porque senão vai entrar na mente da pessoa e vai falar assim: ó, mas que Deus, então Deus é injusto, né? Mesmo o camarada morre. Não, aqui é totalmente diferente. O apóstolo Paulo que chega a isso daqui. Aqui tem a diferença de colocar as duas cártulas, é um tipo de escravo tucano, que era o que era maltratado. E o escravo doméstico, que era esse que já tinha mais coisas, nasceu dentro da casa, tudo já tinha Era tipo um criado. Tipo os criados, já pertencia à família do cara. Outra coisa, Então é essas duas condições de escravo que tem. outra coisa que a gente tem que analisar, porque nesse tempo aqui, esse contexto de escravo, era uma palavra usada para empregados. Né? Era uma palavra usada para empregados. Né? Hoje não, hoje existe o mesmo escravo, existe ainda escravos mesmo, né? Mas nessa época aqui era uma palavra usada para empregado. Né? Os criados. Os criados, eram os funcionários daquele senhor ali, né? Aí falavam como escravo, mas eram empregados para Era um servo, né? Era um servo, né? Não era aquele escravo que era maltratado, que o irmão de Marco acabou de falar, né? E eu vou clamar, a diferença da escravidão dessa época aí é porque a gente está falando de gente que servia a Deus, que acreditava em Deus. Nessa época aí tinha gente pagando, mas ateu não tinha. Não tinha gente que falava: Deus não existe nada, não existe nem Deus nem diabo. As pessoas acreditavam no bem e no mal, né? E aí, olha a diferença da sociedade. Porque essa escravidão que nós conhecemos, que é a escravidão dos negros, né, dos africanos, essa escravidão ela veio com o evento da evolução. Sabia disso? Não. A evolução, porque o sujeito que pegou a filosofia para escravizar os negros, ele usou o seguinte fato lá:
Se nós viemos da evolução, os negros estão um nível abaixo da evolução. Eles ainda não são gente ainda, eles têm a mente um pouco menor evoluída, então merece ser escravizado. Então escravizava por merecimento, você está entendendo? Não merece ser escravizado, maltratado, cometido qualquer tipo de barbárie contra eles, porque nem gente mesmo eles são, eles ainda estão evoluindo, eles são os primatas ainda ali, né? Ainda está em processo de evolução. Então é a mesma coisa de fazer, pegar um animal, né, e fazer com ele o que eu quiser fazer. Olha que mentalidade. Vamos fazer uma comparação aqui na Bíblia. Olha só, quando o povo de Deus foi escravizado no Egito durante 400 anos, eles eram escravos de Faraó. Sim. E por que eles se tornaram escravos? Por desobediência ao soberano. Eles eram aquele pessoal, eles se, como é que fala? Eles se afastaram, né, dos caminhos, vamos dizer assim. Alguns ainda se lembravam, né? Tanto que quando eles clamaram, o Senhor se lembrou deles, se lembrou da promessa que tinha feito, né? E levantou Moisés para os conduzi-los, né? Eles deixou de ter senhor sobre eles depois que Deus tirou eles do Egito? Não deixou de ter senhor, né? Mas era outro tratamento. Não era aquela escravidão que eles viviam lá no Egito, né? Agora vamos fazer outra comparação. José, filho de José do Egito, o governador do Egito. Né? Ele era também um escravo, mas como ele era um homem obediente a Deus, você viu que ele era tratado diferente dos outros escravos. Ele servia, mas tinha as regalias, tinha os cuidados, né? Então a diferença, quando você serve a Deus, você é um servo, mas é um servo que é conduzido por Deus. Então você tem o tratamento diferente. E quando você se afasta de Deus, você vira um servo, né? Sem a proteção de Deus, as pessoas fazem de você o que quer. A verdade que existiu ali foi que o faraó que conhecia José, que conhecia o povo, né, morreu. Veio outro faraó, que foi Tancamon, que não conhecia, não foi o primeiro, né? Foi depois que veio outro. Não conhecia e escravizou o povo. Mas foi a grande verdade. Mas interessante que a lição dessa semana, ela também fala que de pais e de filhos. É verdade. Na cultura daquele povo ali, você sabia que um filho tinha que pedir bênção para o pai até os 66 anos de idade? Sim, sempre. Interessante, Paulo, que você sabia que para um filho tomar uma decisão, até os 66 anos de idade, ele tinha que pedir para o pai. Pai, eu quero casar. Você não vai casar. Porque naquela cultura ali, o pai tinha autoridade sobre o filho toda a vida inteira, até morrer. Exatamente. Mas o mandamento entra, irmão. Isso aqui é interessante, porque veja só, a mãe, Paulo, Cleomar, irmão, a mãe não tinha autoridade sobre o filho. Era o pai. Por isso que é chamado os patriarcas. Exatamente. A Bíblia entra com o mandamento e fala assim: filhos, obedecer ao seu pai e honra teu pai e a tua mãe. Entra o equilíbrio. Olha a mentalidade divina aí. Entra o equilíbrio. Não é? Porque o pai, o filho, ele tinha que obedecer ao pai. Então o filho deve obedecer ao pai pelo mandamento que eles tinham na época. Então o filho, ele tremia diante do pai, não fazia nada. Eu me lembro de um testemunho de alguém que contou que o pai, ele não comia junto com a família. Diz que ele era o primeiro na casa dele. Ele chegava, comia, e depois, se ele saía, aí vinha a família, os filhos, para comer. Porque você acredita que a mãe tinha que preparar uma bacia para lavar os pés do pai? Então, olha só, né? Nós somos criados nesse ritmo aí. Não comia enquanto o pai não chega. Eu fui criado assim. Eu criei minhas meninas assim também. Não come enquanto o pai não chega. E tudo sentado na mesa. Aí no certo tempo pra cá, o negócio de desabotura, que chega uma hora que eu falo, ei, turma de baiano, hein? Um come na frente, outro atrás, eu digo, olha, não é bom que a família dele só. E presta atenção, Cristo quando ele chegar, ele reunia ali, mesmo que os discípulos estivessem ali, quando ele chegar, tinha que esperar Cristo para chegar, para consagrar a mesa. E aí nós fazemos. Um come na frente, outro atrás, não, ela é sagrada e tem que sentar todo mundo com o sacerdote abençoado. Essa autoridade não foi tirada de nós. Nós temos essa autoridade. Olha só, irmão Edmar, aproveitando esse gancho seu aí sobre a bênção, né, dos pais
do filho dos pais, né? De bênção ao pai, né? Eu quero aproveitar aqui no canal e até falar para alguém, talvez tenha alguém que pensa dessa forma, né? Que está nos assistindo aí. Existe um grupo de pessoas que defende a ideia de que hoje não precisa, que a gente não deve pedir bênção ao pai, ao pai físico, terreno, né? Porque isso é uma como é que diz? Prerrogativa divina. Não, no caso se eu pedir bênção pro meu pai, eu estou desagradando a Deus com essa. Porque o papel de abençoar é só de Deus, né? Então vamos analisar isso aqui para você que ensina isso e para você que pensa também que é errado. Porque existe um grupo de cristãos hoje ensinando esse tipo de coisa, né? Esses irmãos que ensinam esse tipo de coisa, ele está totalmente errado. Porque observe bem, quando o filho chega diante do pai, ele fala, bênção pai. Não é para o pai falar, eu te abençoo, meu filho. Se o pai falar assim, ele está errado. Eu te abençoo, meu filho. Veja que quando o filho pede bênção ao pai, o pai fala, Deus te abençoe, meu filho. Tá? Ele só é o conduto de bênção. Então você, filho que está assistindo, não deixe de pedir bênção ao seu pai. Não deixe, porque o seu pai ele é o senhor da casa. Tá? Então ele está clamando a Deus que as bênçãos de Deus recaem sobre você, filho. Entende? Então não há erro nenhum você pedir bênção ao seu pai. Você tem que fazer isso enquanto seu pai for vivo. O ser humano complica demais algumas coisas que são simples demais. Coisas são fáceis. E aí o Edmar falando de equilíbrio, outra coisa que o apóstolo Paulo é extremamente equilibrado é quando ele vai falar, ele fala, filhos, obedeçam aos seus pais, porque eles têm autoridade divina sobre vocês. Mas ele também fala para os pais, não me irritem os seus filhos, não provocar ele nos filhos, né? E vem a desobediência por parte do filho, né? Se você levantar a ira deles, né? Agora só olha a mentalidade do cara, né? Moderno demais, então assim, que Deus. Tem outro ponto importante quando eu falo de filho, obedecer aos seus pais como ao Senhor. Esposa, obedecer ao seu marido como ao Senhor. Agora, nós precisamos entrar aqui num consenso, porque acontece o seguinte: se um filho, por exemplo, um pai, que é a coisa mais horrível que tem no mundo, e eu tenho 2 filhas, que para mim é a maior riqueza que eu tenho, criei elas no Senhor. Mas eu fico imaginando assim, um pai que abusa sexualmente. Como é que nós entramos na Bíblia agora e a Bíblia diz assim, olha, filho, sedes obedientes a seu pai. Como uma filha dessa vai ser obediente ao pai? Você sabe, Edmar, que eu estava ouvindo um testemunho da Maísa Ribeiro. Inclusive ontem eu estava ouvindo o sermão dela e ela falando isso, que uma mulher chegou nela para falar isso. Maísa, não dá. Não dá. Como é que eu vou perdoar quem me fez mal desse tanto? Como é que eu vou perdoar? E ela disse que falava sempre isso, né? E aí teve um dia que ela chegou para Maísa e falou, Maísa, aconteceu isso comigo. Eu estava na minha casa em comunhão com Deus, eu sempre pedi a Deus para tirar isso do meu coração. E eu senti a presença de Jesus ali. Jesus me visitou. Jesus visitou ela e falou assim para ela, qual é o seu problema? O que você quer que eu tire? Eu quero que eu tire esse rancor que eu sinto pelo meu pai. Tira você, ele está nas suas mãos. Tira esse ódio do seu coração. Ela falou, como é que eu vou tirar esse mal que ele fez por mim, né? O senhor não viu esse mal que ele fez para mim todo? Ele disse que Jesus falou assim para ela no testemunho, né? Ele falou assim, olha, eu não tenho nada a ver com o que o seu pai fez com você. E isso eu vou cobrar entre eu e ele. Você não tem nada a ver com isso. Agora o que eu tenho a ver é entre eu e você, as chances que eu já dei para você perdoar ele. Entendeu? Então é isso, cara. Cada um de nós, o pecado, ele deixou desgraça para todo lado. E todos nós carregamos marcas do pecado no nosso corpo. Todos nós, na nossa mente e no nosso corpo. Não tem um Odimar que escapa. Nenhum, irmão Getúlio, ninguém vai sair ileso desse conflito. O pecado arruinou a vida do Senhor Jesus. O pecado vai deixar marca eterna na mão dele. Você acha que nós ia sair ileso dessa história? Não sai ileso não, né? Agora eu te pergunto uma coisa, Paulo. Será que esse homem ele é pior do que essa filha? Deixa Deus e ele se virará, porque a parte dela é só perdoar. É difícil. Porque senão ela não merece perdão. É bom a gente fazer essa separação, porque veja só, quando o apóstolo Paulo fala assim que os filhos devem ser obedientes aos pais como ao Senhor, então o pai ele tem que ser que uma pessoa que seja equilibrada. Veja só, se tem uma filha, às vezes nós estamos falando aqui para alguém que está sendo abusada.
Alguém às vezes vai assistir esse filme, vai assistir esse vídeo, vai falar assim, mas eu estou sendo abusada. Então, o que eu tenho que Como é que eu continuar- vou ser submissa? Sim. Eu acho que deve fazer o seguinte, Paulo, primeiro ponto, denunciar. Sim. Primeiro ponto, denunciar. Isso Porque não é desrespeito, não pode. né? Primeiro ponto é assim, se a Não é pessoa desrespeito, comete não. um deslize, a Bíblia diz que ela tem que pagar o quê? O preço por aquele ali. Sim. Deus perdoa, mas as consequências ela tem que pagar. Então, se você está assistindo, você faz isso, você está sendo submetido a isso, denuncie. Você tem o direito. A polícia vai pegar e vai prender. Se ele arrepender depois e voltar, Aí aí é outra coisa. Sim, sim. Você está me entendendo? Então o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: se alguém está sendo subjugado, não tem como ele ser submisso. Ele precisa mudar a situação. Essa situação precisa ser revertida. Porque a Bíblia diz que você tem que ser submisso como ao Senhor. Então a pessoa tem que estar ligada a Deus. É verdade. Essa é a grande diferença. Entendeu? Então, quando o arrependimento e há uma reconciliação, já não tem mais como você guardar mágoa. O que ficou no passado é no passado. O que acabou, acabou. Agora para frente é outra coisa, então é uma nova caminhada. Entendeu? Essa é a grande E outra, Dimar, tá cheio de pessoas aí querendo respeito e sem querendo respeito. Não, Ninguém. Isso tem respeito. Como é que o filho vai Tem respeitar o pai? sempre poder. O cara chega dentro de casa gritando com o filho, gritando com a mulher, querendo ser maior. uma conjectura sobre isso. Por exemplo, tem um pai que é fumante, o camarada fuma 24 horas por dia. Aí ele pega, vê o filho dele com o cigarro na mão, ele fala, e dá um tapa na mão dele e joga o cigarro no chão. Ele não tem Que moral. autoridade que ele Não tem? tem moral. Você está me entendendo? Não tem moral nenhuma. A minha cunhada, Não tem. a minha cunhada, mas o meu irmão já faleceu, os dois. Ela tinha um filho que também faleceu, aliás, dois. Durante eu vim para cá, morreu pelas 6 pessoas da minha família. Aí, esses filhos dela começaram a ser usuários, beber cachaça, usuário, um deu para mexer na cama do outro. Então foi um dia ele chegar, meu irmão era funcionário da prefeitura, ele também gostava de pescar, né? Pegava final de semana, ele ia pescar, pegar o peixe para a semana. Então um dia chegaram lá, aí eu cheguei lá para comprar um peixe dele. E que aí, velho? Pegaram o peixe, eu disse, pegamos só para o almoço, e lá eu já dei 1 quilo para me voltar e comer o peixe hoje. Eu disse, eu vou ver aqui, eu vou te arrumar um, não precisa pagar. Ela foi lá e depois eu vi ela brigando com o menino dela, que tinha saído para a rua. Tu saiu para beber e tal, e começou a brigar com o menino lá, e eu disse, mas mãe, eu só ouvindo lá caladinho. Diga, eu quero te ver fumando, tu vai ver as tacas que eu vou te dar por causa do cigarro para ela, com cigarro na boca. Aí depois eu deixei elas cunhavar o menino todinho e tal, e ele disse, mas a senhora também bebe. Mas a senhora adulta, tu nunca me viu um ditado, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Faz o que eu mando, isso mesmo, faz o que eu mando e não faz o que eu faço e tal. Aí eu deixei ele brigando, saí de lá, não peguei nem peixe. No outro dia eu voltei, tu não quis o peixe? Digo, não, vocês estavam brigando, eu fui embora. Eu chamei ela. Eu disse, sabia que eu estava errado, sabia? Por quê, filho? Tu não só mãe de tu é mãe. Mas tu é para ser exemplo. Tu não beber e não fumar, para tu poder chamar ele a atenção. Porque tu e eu que não gosta, bebe. Eles veem isso, qual é a tendência deles? Né? Digo, eu que parei disso, já estou com medo do meu. Eu já vi uns bisões já por aí, né? Mas nunca cheguei a ver. O apóstolo Paulo fala assim, nós temos que ser o quê? Irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Eu não tenho com que chamar É você chegar no lugar Tem moral, para chamar a atenção de alguém, porque eu acho que o maior tombo que a pessoa tem é quando você chama a atenção de alguém e o camarada fala para você assim, Você faz, isso mesmo. faz o mesmo. o que você tem para me dar uma lição de moral sendo que você não tem? Eu acho- joga assim no tempo. Eu acho, Edmar, que a É a melhor. mesma coisa do submissão dos filhos ao pai, é isso. Eu acho que a melhor coisa. Como é que. Tem que ser bem. Não ter marca nenhuma para ter condenação. Eu acho que a melhor coisa que tem que acontecer para nós cristãos, tanto faz ser pai ou não, qualquer cristão, até mim, né? Em todo lugar que você chegar, as pessoas olhar para você e ver uma pessoa diferente com outro padrão de vida, sabe? Algumas pessoas até chegam em você e falam, olha, você é cristão? Sem você falar nada. É isso que as pessoas têm que ver na gente, né? Independente de você ser cristão, tá? Independente de você participar de uma igreja, esse é o dever do homem. É o dever do ser humano. Não é que não. Se não tem um caráter transformado, trabalhar esse caráter. Porque as pessoas têm que olhar para você, independente de qualquer religião, de qualquer
de qualquer situação. Olhar para você e ver uma pessoa que tenha princípio na vida. Entendeu? Fala, rapaz, eu já vi crianças na rua. Entende? Fala, rapaz, olha só que esse menino. Um dia desse eu estava na praça aqui com minha família aqui, e um rapazinho vendendo trufas pro estudo dele. Ele estava um menino de 12 anos pensando no futuro dele. Entende? E ele não estava dentro de uma igreja, ele não estava numa religião, ele é uma pessoa comum. Entende? Mas a gente olhava para ele e via um futuro, via uma pessoa boa, né? Então é isso que Deus quer de mim e de você, apesar de um ser cristão, o outro não ser, é isso que Deus quer da gente, né? Que a gente se apresente como verdadeiros filhos de Deus, entende? Pessoas que têm um caráter mais ou menos, é isso que Deus quer da gente. Interessante, a Ana Santos, quando fala de pai e filho, lá no capítulo 7 de Marcos, ela fala sobre o Corban. Tá lembrado? Lembra? Do Corban. O que era o Corban? Lembra? Não. Corban é tipo assim, olha, eu trabalho, né? E meu pai mora ao lado da minha casa, e meu pai então depende de mim. Então o meu salário é R$2.000, por exemplo. Então o meu salário é todo dedicado ao Senhor. Eu pego o salário e dedico ao Senhor, porque a minha esposa trabalha, ela vai me sustentar e meu pai não vai fome. Sabe qual era a pior parte? É que isso era aconselhado pelo sacerdote. O líder religioso. O que Jesus chama a atenção. Ele gostava de dizer. Ele gostava de dizer. Quando que Jesus começou essa discussão, Paulo? Aqui não é lavar a mão. Sim, você falou, mas você está começando a lavar as mãos? Eu falo assim, olha, vocês vê uma coisa tão pequenininha e deixou outra tão grande passar. Aí ele chama a atenção. Ele chama a atenção. Fala, vocês estão aqui do templo e vocês defendem o Corban. Porque é uma coisa horrível. Porque, e ele termina dizendo assim, vocês anulam a lei de Deus pela vossa graça. Exato, a lição que eles trazem. Então, aqui, a lição da semana, quando ela fala sobre o Corban, ela fala assim, olha, meu pai e minha mãe, eu preciso cuidar deles enquanto eu viver. Enquanto eles viverem. Por quê? Porque eles cuidaram de mim. Eu falo isso para minhas filhas. Falo para meus filhos, falo para eles, olha, eu me matei no serviço para que vocês pudessem formar. Agora, daqui para frente, quem tem que cuidar de mim agora é vocês. Só que eu não espero. Sim. Eu não espero. Porque não é sua intenção. Você não tem que pedir de volta. É uma necessidade que surge. Exatamente. Paulo, esse é o ciclo natural da vida. Porque meu pai trabalhou para me criar. E eu vou trabalhar para criar meus filhos. E eles agora vão ter que pagar depois. Sim. Você entendeu? Então, tem um ditado que diz que tudo que você faz nesse mundo, você paga. E é pura verdade. Pura verdade, cara, mas é pura verdade. Por quê? Porque alguém faz para você, você precisa fazer para o outro. Seu pai fez para você, agora você tem que fazer para o outro. Essa é a grande verdade que existe. Quando isso acontece, veja, quando há essa ligação de pai a filho, hoje o pastor Carlos falou uma coisa tão interessante, que eu falei assim, olha, quando o pai vai chamar a atenção do filho, precisa haver uma corrente de amor entre os dois maior do que a correção. Edmar, maior que a correção. Você falou aí, agora eu fiquei pensando, rapaz, eu fico imaginando, eu já vi situações assim, como é triste, assim, tem todo tipo de pai, né? Mas aquele pai que é pai mesmo. Como que é triste e como fica triste, eu fico pensando, como age o coração de um pai que criou o filho com toda amor, com toda luta, e agora na velhice os filhos pegam ele e jogam lá, soltar no asilo e eu já visitei pais que o filho jogou ele lá, foi lá só a primeira vez que foi para levar ele e nunca mais apareceu. Ele é alegre porque existe pessoas de coração bom que vai visitar, vai cantar, vai conversar. Rapaz, fica alegre, às vezes é por isso que o apóstolo Paulo aqui na lição, ele fala assim, ó, pais, vocês têm uma obrigação muito grande com os seus filhos, então não irrite eles, não irrite, cuide. Filhos, vocês têm que obedecer. Aliás, ele fala, e isso é um mandamento com promessa. É um mandamento com promessa. É o exemplo de Jacó. Exato. Estava deitado, não se mexia da cama. Os filhos não só faziam o que ele mandava. Né? Ele era uma criança, só que a mente dele estava... Quando o pastor Carlos hoje ele fala assim, por exemplo, para você
ter a obediência do filho, o amor próprio tem que ser maior do que a correção. Sim. Você sabe por quê? Sim. Paulo, se você sair na rua hoje e perguntar assim, olha, eu não vou dizer todos, porque existe exceção, mas a maioria dos delinquentes hoje foi porque foi maltratado pelos pais e foi subjugado pelos pais. Verdade. Porque quando há uma corrente de amor, meu querido, deixa eu lembrar para você, isso dura para a vida toda. Você entendeu? Por exemplo, eu nunca senti do meu pai amor igual a Bíblia está dizendo. Eu nunca senti. Certo? Meu pai ele foi o quê? Ele foi assim, olha, eu trabalhei, eu Eles ajudei. amavam. Não me arrependo, Né? de maneira alguma, eu deixei de estudar para ajudá-lo, você entendeu? Mas eu tenho um respeito tão grande pelo meu pai hoje, eu tenho 56 anos. Eu não saio e chego perto do meu pai sem pedir bênção. Sim. Porque ele é meu sobrinho, ele é meu pai, eu sou casado, sou pai e ele é o meu pai. Você está me entendendo? Sim, exato. Mas, Paulo, quando uma pessoa é subjugada, às vezes o pai é muito autoritário, Cria traumas em vez de. com o tempo, sabe o que acontece? Desliga-se, desliga. E o que ele puder fazer com o pai, ele vai fazer com o resto da vida. Sem o temor de Deus, né? Sem o temor de Deus. Quanto o temor de Deus é diferente, porque todos estão no mesmo patamar. Sim, sim. Tem exemplo dentro de casa mesmo, pessoas da igreja, depois já viram meu menino, pai, eu vou ali, pensa, porque a gente não sai sem tomar bênção. É assim. É só você Então, ter- Sabe o que eu fiquei Aí ele chega, me abraça, me beija, pai, eu vou ali. O Gerson principalmente, é o mais medroso. O Gerson e a Eliette lá é o mais medroso. A Elisângela não, já é mais distante. O Gerson e a Eliette já foi mais. A Eliette é um saco de risada. Você lá vem entrando, lá de dentro já vem tudo branco. Aí ele chega, me abraça, me beija, sai, vai embora. Eu fui criado assim, com esse lado do seu pai, não é que ele não tem amor. Meu pai também era assim. Trabalhava com ele, muito apegado comigo, mas ele, nunca que eu cheguei assim, meu pai me abraçou. Nunca. Mas eu percebia que ele amava. Né? Nós fomos criados dessa forma. Nós fomos criados de uma forma que, no meu pensar, o meu pai sempre foi autoridade. Se ele falasse, mata alguém, eu tinha que fazer o que ele mandou. Eu sou filho da época que meu pai ele me dava lição só com o olhar. Só olhar. Você já sabe. Minha mãe só olhava, você já sabia, eu vou pra ataque. Não tem jeito. Então, a recapitulação da nossa lição de hoje. Qual é a vontade de Deus para os seres humanos hoje? Né? Para o pai, para o senhor, para o escravo, para o filho. É que todos respeitem um ao outro. O filho respeite o pai respeite o filho. O senhor respeite o seu servo respeite o seu senhor. E todos, em comunhão, respeitem o Senhor soberano, que é Deus. Essa é a vontade de Deus para todos os seres humanos. Entende? Que esse respeito ele seja universal e não local, pontual, diferenças. Não é isso? Você tinha um ponto que ia colocar e... Ah, sim. A questão do amor que você citou aí, por exemplo, você pega quando tem um pai dentro de uma casa que tem um filho, né? Que tem um filho que é dele e um filho que é de outro pai, e mora na mesma casa. A pior desgraça que existe é quando há distinção. Isso gera um trauma. Verdade, pra toda a vida. Olha, sinceramente, é complicado. Eu tive isso dentro de casa, né? Eu tive essa situação. O meu padrasto, eu não via ele fazendo isso, né? Eu não conseguia ter o olhar, ele não desprezava, tinha as diferenças dele lá, mas ele era um cara que estava conhecendo o evangelho e tudo mais, perfeitamente entendível. Mas eu imagino quem vive nessa situação, em que o pai abraça um e despreza o outro, sabe? Vai corrigir, e ele quer autoridade, né? Então, assim, não existe correção, ou não deveria existir correção sem o amor, né? Que você citou aí. Antes de eu corrigir, eu tenho que amar. Exatamente. Eu não tenho direito de corrigir ninguém sem antes eu sentir amor por ele. Porque o que motivaria a minha correção seria o amor, né? Eu estou vendo uma criança fazendo antes de eu devo ter um olhar assim, ó. Eu vou fazer aqui, eu vou lá chamar a atenção dele. Eu amo ele, é por amor? É por amor que eu estou indo? Se não, fica na sua, fica quietinho, né? Tem que ter objetivo. Não faz nada, Tem que ser é a melhor coisa que você faz. Tem que ter um objetivo e seja um objetivo supremo. Às vezes não um objetivo para você demonstrar quem você quer, às vezes botar autoridade. Não. Paulo, e você acredita que essa situação que você está falando, eu já vi os dois lados.
O pai, já vi pai que ama mais o adotivo do que o filho de sangue. Despreza de sangue e ama muito o adotivo. Mas porque o adotivo se apegou, entendeu, né? Entendeu? Isso mesmo. Sim. Filho não é porque foi gerado. Sim. Né? Filho é porque é obediente ao pai. Sim. É tanto que o pai não é o que faz. Existe esse ditado por aí e é verdade. Pai não é o que faz, pai é o que cria, o que cuida, o que ama. Sim. Não é verdade? Sim. Então eu já vi os dois lados. Então, pai, você que faz essas coisas, deixe de fazer, porque ame como se fosse o outro, mesmo forma. É igual o herdeiro. Sim. O herdeiro, eu tenho como eu estava olhando a história dos filhos de Deus e os filhos do diabo, né? Os co-herdeiros de Deus. Quem são os co-herdeiros de Deus? Aqueles que cuidam, aqueles que pegam o evangelho, aqueles que estão regando e cuidando das coisas de Deus aqui. Eles são os co-herdeiros. Ele se sente filho. Que se sente os filhos são os co-herdeiros. Eles têm parte ali no céu. Mas se eles não fazerem isso, eles vão ter parte? Não, porque ele não se sente filho. A mesma coisa o herdeiro nosso aqui na terra. Eu tenho costume de falar para a menina, eu digo, o filho que não rega a árvore, ele não tem parte na herança. Verdade. É a mesma coisa. Bom, pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Espero que a palavra de Deus tenha entrado no seu coração, que o Espírito Santo de Deus ele venha triunfar aí dentro do seu lar, da sua família, e que da agora para frente a sua família comece a prosperar em sabedoria, em obediência a Deus. Glória a Deus. Bom, eu vou pedir para a gente terminar o irmão Getúlio e faça uma oração para a gente. Amém. Louvado seja o teu nome, meu Altíssimo Pai. Te damos graça pelo lindo dia, pelo teu santo dia, e cremos que teu trono está aqui, desceu do céu para estar junto conosco aqui, Senhor. E damos graça pela sabedoria do Espírito Santo, de abrir os olhos dos professores, para que nós estejamos passando essa palavra para você. Talvez você não conhecesse, estivesse confuso, mas que esse mesmo Espírito venha também estar com vocês, para vocês terem entendimento. Amém. E alcançar o reino da glória enquanto antes. Estamos saindo com a certeza do Espírito Santo está conosco e até o próximo lição. Amém. Amém.